Oi, pessoal. Na live de hoje, nós vamos comemorar e discutir o aniversário de Karl Marx. E para essa comemoração, né, como a gente colocou aí na descrição da live, para apagar as velhinhas, nós convidamos o professor Frederico Costa e o professor José Fábio de Queiroz. Eles vão ficar com vocês na comemoração do aniversário do Marx, cantar os parabéns, apagar as velhinhas. Eu espero que seja uma atividade muito interessante. Eu já queria dar as boas-vindas para eles estão aqui com a gente. Oi, professor Fábio, oi, professor Fred. Bem, olá, é isso. Vou deixar, então, a live com vocês, e aqui os nossos ouvintes aí, telespectadores, aproveitem bastante o momento. Pronto, então vamos lá, a bola está com a gente. Como já foi apresentado, sou o professor Frederico, esse é o companheiro professor Fábio, e nós estamos aqui para comemorarmos, né, discutirmos uma data muito importante, que é o nascimento, no dia 5 de maio de 1818, de Karl Marx, né? Que dispensa apresentações, né? Um dos maiores inimigos aí da direita, da extrema-direita, dos capitalistas, dos fascistas, da burguesia, dos burocratas, dos stalinistas e tudo mais. Mas o importante é, hoje, né, a gente não está discutindo uma data do passado, mas a importância do Marx hoje. Eu queria logo participar, passar para o Fábio, né, com a seguinte questão, né, que a gente vai aqui conduzindo, batendo papo. Por que é importante hoje, Fábio, nos lembrarmos do nascimento de Karl Marx? Primeiramente, boa noite. O Marx, ele foi o morador da Rua das Pontes, né? Era o nome da rua que o Marx morava, na sua cidade natal, né? A Trier, né? E ele não foi um simples cidadão alemão, né? Ele morou na França, morou na Bélgica, viveu grande parte da vida dele na Inglaterra. E interessante que nesse percurso ele não se contentou em produzir um conhecimento que fosse útil apenas para o seu envaidecimento pessoal. Ele dividiu esse conhecimento, mas não com quem esbanjava sapiência no mundo culto no qual ele viveu. Ao contrário, ele dividiu seu conhecimento com a classe dos trabalhadores fabris. E com outros trabalhadores... Não sei se saiu aí, se voltou. Está tudo normal, Fred? Tudo normal, estamos ouvindo aqui. Então, ele dividiu esse conhecimento com a classe dos trabalhadores fabris e com outros trabalhadores assalariados. Aqueles que, segundo ele, não tinham nada a perder, mas tinham um mundo a ganhar. Foi o encontro com a classe operária que mudou radicalmente o curso da vida desse bravo judeu errante. Esse encontro, de fato, estimulou e fertilizou a sua teoria. Desde então, Marx, que viveu 65 anos, de 1818 a 1883, favoreceu a que a teoria social e o proletariado se constituíssem em um só movimento. E é como parte desse movimento que o velho Mouro, né, o velho Marx, incomoda. Se o marxismo se resumisse a um corpus, né, dos estudos acadêmicos, com certeza não representaria nenhum incômodo. Então, Marx, ele chega hoje, 202 anos depois do seu nascimento, como um incômodo ao capital, um incômodo à exploração, um incômodo a todas as formas de opressão. E, nesse sentido, ao se viver em um mundo onde esses aspectos, exploração, opressões, isso tudo continua muito vivo, me parece que Marx, ele permanece muito atual e incomodando muito. Não por acaso, nós, no
no marco de um governo de extrema-direita no Brasil, o marxismo não cessam de ser atacados. E isso indica como Marx incomoda. 202 anos depois, nós acendemos as velhinhas para esse homem que se ligou à classe operária, que se ligou à classe trabalhadora, e se tornou esse incômodo histórico ao regime social capitalista. Então, eu diria que a importância do Marx está em ele haver constituído uma teoria social que ele articulou com o movimento da classe trabalhadora, abrindo possibilidades, descortinando horizontes para a classe trabalhadora no mundo inteiro. Aqueles que, como eu disse há pouco, não tinham nada a perder, mas tinham o mundo a ganhar. Não estou conseguindo ouvi-lo. Não está conseguindo? Deixa eu ver. Está ouvindo agora? Pronto. Eu gosto muito estava falando que eu gosto muito do discurso do Engels no funeral do Marx, porque ele é simples, sintético e coloca questões fundamentais. Uma você já colocou que é essencial, que é a vinculação, acho que é impossível compreender Marx e sua obra sem associar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu acho que essa é uma questão essencial. O Engels vai colocar que o Marx fez duas descobertas fundamentais. Ele diz até o seguinte, até com certo tom de brincadeira, né? Uma já bastaria, mas ele fez duas. A primeira, segundo ele, é a descoberta por Marx das conexões que fazem a história ser como ela é. Ou seja, o Marx descobriu por que a história humana é a história dos seres humanos. Ou seja, que a história humana é produzida pelas ações cotidianas e históricas de homens e mulheres. A história humana não é produto de uma orientação extra-histórica, de um absoluto, de deuses, de uma razão universal, né, de uma estrutura desgarrada da história. Não. A história humana é resultado da ação dos seres humanos. Dos seres humanos que, ao transformar a natureza, transformam a si próprios e constroem um mundo que não é um mundo necessariamente natural, que é o mundo social, o mundo cultural, o mundo em que vivemos. Então, isso é fundamental, porque eu acho que rasgou, colocou por terra aquelas visões que era impossível mudar a realidade social, que era impossível uma revolução, que todos os trabalhadores e trabalhadoras têm que ficar no seu lugar, né? Que não pode mudar, que não pode aspirar por um mundo melhor. Então, essa tese fundamental do Marx, né, do materialismo histórico, é de que a história dos seres humanos é construída pela atividade dos próprios seres humanos. Certo? Que essa atividade constrói tudo, né? A organização política, a organização econômica, a organização social, as instituições, a cultura, né? Tudo é histórico, tudo é produto da atividade humana. Então, se tudo isso é produzido pelos seres humanos, os seres humanos podem modificar. Daí a possibilidade da revolução, né, e da emancipação de trabalhadores e trabalhadoras. A segunda descoberta que o Engels colocou, destacou do Marx, é a descoberta das origens, do desenvolvimento, das contradições e das possibilidades que traz o capitalismo, né? Que isso também causou e causa ainda hoje um grande ódio, né, dos capitalistas e de seus intelectuais, né, dos seus ideólogos, né, porque ele demonstrou que o capitalismo é tão histórico como o feudalismo, como foi o escravismo colonial brasileiro, como foi a comunidade primitiva, né? Teve uma origem, tem uma certa forma de ser, tem suas contradições e abre possibilidades para a sua própria superação. Ou seja, o capitalismo, a economia de mercado, a propriedade privada, industrial, grande comércio, dos latifúndios, não é algo que está de acordo com a natureza humana.
não é algo imposto de fora da história para os seres humanos. Não. O capitalismo é tão histórico como histórico foram diversas formações sociais humanas. Então, isso, né, é uma grande conquista do Marx. Né? Hoje, por exemplo, nós vemos que essa grande crise que estamos passando é uma crise, em última instância, do capitalismo. E a terceira coisa foi o que você falou, Fábio, que o pensamento do Marx não é que ele tem o seu pensamento e correu para ficar do lado da classe operária, dos trabalhadores e trabalhadoras. Não. É que o pensamento do Marx é produto da atividade da própria classe. Muitas das conquistas teóricas do Marx, ele deve a sua intervenção, a sua inserção na classe trabalhadora. Né? Por exemplo, o Marx não era um teórico utópico, né, de achar que ele, da cabeça dele, né, ia dizer como é que ia ser a nova forma de organização da sociedade. Ele via as possibilidades que existiam na realidade, mas, por exemplo, foi na Comuna de Paris que ele e o Engels descobriram, isso daí é o poder operário, isso daí é a ditadura do proletariado. Né? E foram feitos para os trabalhadores que nem marxistas eram. Né? E ele apanhava tudo isso, né, como uma conquista, né, da classe trabalhadora. Né? Então, eu acho isso muito importante que foi colocado aqui, e eu queria passar a bola para você. Qual a importância que você acha que hoje, né, nesse sentido, a gente já indo esmiuçando mais, né, o que é que Marx hoje pode nos ajudar, sabe? Nos ajudar, inclusive, como é que a gente luta contra essa ofensiva do capital, contra essa ofensiva da extrema-direita, né? Porque o Marx também é uma outra coisa. Não foi só um teórico do capitalismo, não foi um teórico da história, né? Foi também um dirigente, um militante da Revolução Socialista, da Revolução Proletária. E durante a sua obra toda, né, ele sempre buscava uma independência dos trabalhadores, que os trabalhadores apresentassem seu programa, suas táticas, suas estratégias. Então, como é que você vê isso, essas conquistas feitas pelo Marx também nesse sentido, né? De conquistas da orientação para a luta dos trabalhadores? Bom, eu apenas introduzi a questão. Eu queria desenvolver um pouco mais esse raciocínio. Eu começo afirmando o seguinte: quando o regime social, abarrotado de riquezas, assiste o processo de destruição da vida humana, como se observa na atual crise sanitária, é porque a sua remoção, ela não é só necessária, mas é porque a sua realização, ou a realização dessa remoção, está demasiadamente morosa. Quanto mais morosa essa remoção, mais a humanidade tende ao declínio, às guerras e rapina, e às moléstias mais inconfessáveis. Alguém em sã consciência duvida se houver a descoberta de uma vacina para a Covid-19, se não vai acontecer uma corrida na qual as classes e os países mais endinheirados estarão na linha de frente, enquanto as classes e os países mais desafortunados correrão sérios riscos de seguirem pagando o preço dessa dolorosa tragédia. Ao nos oferecer um estudo de 4 décadas do modo de produção especificamente capitalista, ao nos oferecer uma concepção em que a historicidade desse regime social é uma de suas conclusões fundamentais, esse senhor completa 202 anos, ele hoje nos regala, ou melhor, ele desde sempre nos regalou, né, com um método, com a força de uma análise e uma estratégia de superação da ordem do capital, que mais do que ontem é uma necessidade para os 99% que objetivamente precisam mudar a vida e, consequentemente, precisam mudar o mundo. Ninguém precisa ser profeta
para admitir a possibilidade de uma profunda reflexão, sobre esse modo de produção. É uma tendência da história que a cada grande catástrofe, as classes populares oprimidas se municiem de uma reflexão crítica e de uma ação mais decididamente antissistema. Depois da Guerra Franco-Prussiana, o Marx acompanhou isso de perto, em fim do século XIX, os operários parisienses se levantaram contra seus senhores mediante a Comuna. Em meio à crise produzida pela Primeira Guerra Mundial e na aurora da mal denominada gripe espanhola, o proletariado russo se levantou contra o czarismo, um regime político que perdurava por quase 400 anos, promovendo a maior revolução do século XX. Na sequência da depressão econômica dos anos 1930 e da Segunda Guerra Imperialista, um terço da humanidade se ergueu contra a ordem do capital. Eu digo isso porque a luta de classes, e Marx sempre levou em conta essa senhora, a luta de classes. A luta de classe, ela se revela nos aspectos mais simples e projeta os processos que devem definir o que será o próximo período. Eu estava vendo, Fred, as notícias de hoje, e elas são muito sintomáticas. Tem uma notícia que diz que um grupo em São Paulo fez uma festa dentro de carros de luxo em plena quarentena, que provocou uma revolta nas pessoas em São Paulo. E, ao mesmo tempo, hoje, se noticiou que uma enfermeira, ela não conseguiu um respirador no hospital em que ela trabalhava e morreu no Rio de Janeiro. E alunos da rede pública estão sofrendo sem merenda e sem internet no meio do tal ensino à distância. Onde é que eu quero chegar com isso? Como eu disse, são exemplos simples, mas que dão uma tendência do incremento de conflitos interclasses. Na esteira do aumento crescente do desemprego e do drama social como um todo, a luta de classes pode atingir temperaturas bem elevadas. O espectro de Marx tende a rondar, uma vez mais, em meio à radicalização das lutas populares. Imagino, com isso, demonstrar o quanto essa discussão que nós estamos fazendo agora, para recordar os 202 anos do nascimento do Marx, como isso não se resume a uma simples formalidade, a uma simples efeméride, mas traz à cena pública a teoria social de um militante que aparelhou a classe trabalhadora de uma concepção de mundo, de uma análise do capitalismo, e principalmente um instrumental estratégico com vistas a superá-lo. 202 anos depois, a necessidade de suplantar as extremas desigualdades sociais conduz necessariamente à compreensão de que é preciso lutar e vencer uma ordem de coisas que se sustenta em uma lógica na qual uns morrem sem atendimento e outros morrem sem ter como se alimentar. Enquanto isso, um terceiro grupo aceita. Aceita, e não só aceita, mas celebra, festeja. Marx estudou esse sistema durante 40 anos, assinalou a sua historicidade, organizou a Primeira Internacional para fazer frente à dominação internacional também do capitalismo. E, por fim, prenunciou que estaria nas mãos da classe trabalhadora a tarefa de substituir a esse sistema. Porque, para ele, e aí isso é muito importante, a emancipação da classe trabalhadora seria obra da própria classe trabalhadora. Essa talvez seja, ou tenha sido a sua contribuição mais preciosa para o nosso tempo. Com efeito, o Marx, ele não só salientou o caráter transitório do modo de produção capitalista, mas aludiu a qual força social caberia a tarefa de sepultá-lo.
Isso é muito importante, porque eu entendo que o Marx e sua obra, né, e a herança de sua atividade teórico e política, é o dedo acusador da atual realidade social, né? O Marx, isso é importante que você ressaltou, é essencial, né? Porque muitas vezes pensa-se o Marx como um acadêmico, né? Como um construtor de teorias, como um pedagogo, né? No sentido vulgar do termo, né? Aquele que apenas ensina, né? Mas o Marx foi, de fato, um militante do movimento dos trabalhadores. Como você falou, ele foi um dos organizadores, né, um dos dirigentes principais se não o principal, da Associação Internacional dos Trabalhadores, mas ele começou a sua luta contra o regime, né? A Alemanha ainda não era um país, uma nação unificada, e ele lutava contra a opressão, né? Principalmente do imperador da Prússia, né? Logo quando chegou em Paris, em 1843, já estava em 44, já estava se integrando à luta dos trabalhadores, já estava lutando pela República Alemã, se engajou na Liga dos Comunistas, depois participou da Revolução Alemã, né, de 1848, 1849, que foi de fato uma revolução europeia, né, explodiu em vários países da Europa, nunca baixou a cabeça, né, trabalhava, organizava em Bruxelas, na França, na Inglaterra, centro de cultura dos trabalhadores, né, onde ajudava a formar os trabalhadores, a discutir política com os trabalhadores e aprender com os trabalhadores. Teve sempre vinculado às lutas do seu tempo, a defesa das nações oprimidas, a defesa da Índia, a defesa da Irlanda, a defesa da Polônia, né? Na Guerra Civil lá na Guerra Civil Americana de 1861, 1865, né? Entre o norte industrial e o sul escravista, imediatamente, não só ele, foi um movimento da própria classe operária inglesa, né? Que boicotavam. Olha que coisa, olha o que é uma consciência de classe. Os trabalhadores têxteis ingleses, junto com os estivadores, impediam os navios do sul dos Estados Unidos de desembarcarem algodão, o algodão que ia fazer as fábricas funcionarem e garantir os seus empregos. Mas eles sabiam que esse algodão estava manchado com o sangue de trabalhadores e trabalhadoras escravizadas. E o Marx foi um dos maiores combatentes ao lado do norte, né, em nome inclusive enviou uma carta ao presidente Lincoln se solidarizando a luta, né, defendendo o aprofundamento da guerra, né, contra a escravidão, né, e as conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras negras. Como você colocou, uma outra coisa importantíssima, né, foi contra, no sentido de um levante isolado de Paris, da Paris operária, mas quando os trabalhadores se levantaram durante 72 dias na Comuna de Paris, lá estava Marx, em Londres, com Engels e com outros, defendendo, né, o direito dos trabalhadores de decidirem o seu destino. E um dos últimos, né, das últimas atividades dele, já acho que em 1880, o genro dele, o Paul Lafargue, estava organizando o movimento operário francês, né, até que a gente conversou um tempo desse sobre isso, né? E ele ajudou a escrever o programa do Partido Operário Francês, né? Então, Marx, né, foi um militante, né? E todas as ideias dele, é interessante que a principal obra dele, né, que é o Capital, ele coloca lá, acho que é no prefácio ou no pós-fácio, não me lembro agora, e ele diz claramente, esta obra é feita para os trabalhadores. Explicar para os trabalhadores as minhas conquistas científicas, no sentido de identificar que esse sistema capitalista não é uma incógnita, não é eterno, demonstrar para os trabalhadores como é que funcionavam as entranhas do monstro que se chama capitalismo. E eu acho que o mais importante também é isso que a gente tem que ter consciência hoje que o Marx nos traz, que se nós não derrotarmos
a burguesia, o imperialismo, os seus estados, a situação só irá piorar. Porque como a Revolução Alemã de 1848, 49, foi derrotada principalmente pela fraqueza, pela covardia da burguesia alemã e depois das camadas pequeno-burguesas, a unificação alemã não foi uma unificação democrática, foi imposta pela Prússia, né, de Bismarck e tudo. E como a Comuna de Paris foi derrotada, 30 mil operários foram massacrados, operárias, crianças, homens, jovens, velhos, foram massacrados, né? Aquilo acumulou o quê? Para a Primeira Guerra Mundial. Como não houve a Revolução Alemã, a social-democracia alemã traiu os trabalhadores em 1914, teve o problema da Primeira Guerra Mundial, né? E como essa própria social-democracia, quando os trabalhadores se levantaram, né, em 1900 e no processo 18 e 19, na Revolução Alemã, novamente eles traíram e aceitaram o caminho para a vida de Hitler e de outra guerra mundial, né? Então, acho que isso é importantíssimo, porque o Marx dá sempre aquele alerta, né? Quando a gente vê a obra do Marx, a vida do Marx, de que o destino da humanidade está nas mãos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E eu acho que é por isso, como você falou, ele elaborou uma tática, uma estratégia, não em cima de esquemas da cabeça dele, mas em cima da própria realidade, porque se os trabalhadores, primeiro, não se auto-organizam, não se organizam politicamente, se eles não têm uma política própria para derrotar a política da burguesia, se eles seguem a burguesia, ao seguir a burguesia, eles estão seguindo para o cadafalso. Então, acho que queria que você comentasse isso, né? Porque uma das coisas que o Marx mais defendeu foi a independência de classe dos trabalhadores, né? E você falou de um fato agora, deu um exemplo, né, de fato cotidiano, uma coisa que só pode nos causar, no começo, muita dor, que foi o 1º de maio, onde se colocaram num palanque virtual, já tem um problema nessa história do palanque virtual, mas Fernando Henrique Cardoso, o governador do Rio de Janeiro, o governador do Rio Grande do Sul, numa data que é uma data própria dos trabalhadores e das trabalhadoras. Colocou um governador que, inclusive, defendeu o fim da consolidação das leis do trabalho. Colocou para falar Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro a desestruturar, a abrir a economia, destruir a indústria nacional, destruir direitos dos trabalhadores, atacar a Previdência, entre outras atrocidades. Ou seja, uma coisa totalmente, não é porque nós somos adeptos do Marx, mas é porque com Marx nós aprendemos que você não pode comemorar com os seus inimigos, com quem quer aniquilar você, com quem quer atacar, né? Ao mesmo tempo, no dia 1º, ocorre isso, e depois é votado no Senado, com o apoio desses partidos, PSDB, MDB e outros partidos, um ataque frontal aos trabalhadores do serviço público, que estão à frente, nas piores condições, lutando contra a pandemia do coronavírus. Então, como é que você vê isso, né? Porque o Marx é uma coisa do passado, o Marx é presente, né? Como é que você vê isso do Marx, da defesa da independência de classe dos trabalhadores? Interessante, você recuperou um pouco a trajetória do Marx. O Marx, ainda muito jovem, ele se sensibilizou muito com os camponeses. Os camponeses queriam, seguindo uma tradição, ter o direito de usar a lenha, ir à floresta, pegar a lenha, precisavam daquela lenha, e, de repente, o Estado se coloca ao lado dos grandes proprietários e impedem que essa antiga tradição ela possa ser reabilitada.
E pouco tempo depois, quando acontece a heróica greve dos tecelões, né? Qual é a posição dos intelectuais muito próximos a Marx? Aquele momento, esse movimento aí dos tecelões da Silésia não tem qualquer relevância. E Marx descobria, naquele movimento, os tecelões da Silésia, o germe de algo muito mais profundo, onde as pessoas só conseguiam vislumbrar superficialidades. Ele conseguiu desvendar o segredo da luta de classes, expresso naquele movimento dos tecelões da Silésia, movimento que foi cantado poeticamente pelo Heine, e que foi motivo, inclusive, de ruptura do Marx, com intelectuais muito próximos a ele naquele momento. E depois daí é um passo para que o Marx ele começa a desenvolver um trabalho com os operários socialistas franceses, depois com os cartistas ingleses. É interessante lembrar que o movimento cartista já vivia uma etapa de declínio, quando Marx entra em contato com as suas lideranças, e grande parte dessas lideranças francesas, ou do movimento cartista, vão estar com Marx, organizando o que você falou há pouco, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Isso depois de Marx ter participado das revoluções de 1848. Marx não era alguém que assistia os acontecimentos, mas ele procurava se incorporar, ser parte daquilo ali, ser protagonista daqueles processos. A derrota da Revolução de 1848 produziu um recuo no movimento operário naquele momento. Mas, em 1864, quando o movimento começa a ressurgir, o Marx está ali e propondo a criação de uma ferramenta política para a classe operária. E o Marx era muito atento. Você falou da questão da Guerra Civil norte-americana, em que ele apresenta uma tática da Internacional se colocar ao lado do Abraham Lincoln, ao lado do Norte, contra o sul escravista, mas ele estava atento às questões que pareciam sem importância e que tinham uma relevância. Ele morava na Inglaterra, que era o coração do império naquele momento, e ele foi muito sensível à causa irlandesa. Ele inclusive, recupera uma frase que o Engels já havia descoberto entre os socialistas utópicos, aquela ideia de que um povo que oprime outro jamais será livre. E ele se posiciona categoricamente ao lado do povo irlandês contra a opressão inglesa. Então, ele era muito sensível a todas essas questões. A adesão da Internacional à Comuna de Paris é um negócio extraordinário, porque ele diz assim, olha, olhando de longe, esse movimento parece não ter futuro, mas não poder ficar com um discurso moralista para a classe trabalhadora. Se a classe saiu à luta, é preciso se somar a essa luta da classe, se incorporar a essa luta da classe. E durante esses 72 dias, a Associação Internacional dos Trabalhadores colocou o melhor das suas forças para que o movimento, se não fosse vitorioso, pelo menos resistisse bravamente à reação da burguesia francesa. Eu imagino, Fred, que nos dias atuais, alguém com as características do Marx, provavelmente estaria se posicionando em relação ao Trump, em relação ao Bolsonaro, em relação ao neofascismo, se posicionando em relação à atual situação das organizações da classe trabalhadora. Você se referiu aí à questão do 1º de maio, quando lideranças da classe trabalhadora não chegam a corar, né, as faces, fazendo um ato conjunto com setores da burguesia. Não é que o Marx não concordasse em relação a acordos pontuais com um setor ou outro da burguesia,
Mas isso é uma coisa. Outra coisa era uma data da classe operária que tem um significado do ponto de vista da independência da classe operária, como classe, como organização, como história. Nós temos que lembrar que o episódio que, vamos dizer assim, estimula a ideia da criação do 1º de maio é um episódio que se dá à época do Marx, nos Estados Unidos. E é pouco depois da criação da Primeira Internacional, que acontece uma greve que tem nos Estados Unidos com apoio das organizações da classe operária da Europa, e essa greve ela sofre um ataque brutal, né? Enfim. Então, é interessante que a classe trabalhadora, naquele momento, ela já estava ali. 1866, né? 1866, essa greve nos Estados Unidos, que provoca essa solidariedade internacional das organizações da classe trabalhadora. Tem um massacre de lideranças operárias, e o Engels, mais adiante, ele vai apresentar a proposta de criação do Dia Internacional da Classe Trabalhadora. Ao longo do tempo, né, já são mais de um século que separa o primeiro momento que a classe foi às ruas para celebrar a sua luta, celebrar a sua história. Muitos governos, muitas organizações patronais procuraram cooptar as lideranças operárias, as lideranças sindicais, tentando modificar o caráter do dia 1º de maio, o Dia Internacional da Classe Trabalhadora. E nós assistimos agora, novamente, esse esforço, que é um esforço permanente das classes dominantes, de desconstruir, de descaracterizar o significado histórico do 1º de maio. Mas é uma luta, né? É a luta de classes. O Marx, ele e o Engels escrevem o Manifesto Comunista e afirmam categoricamente lá que nas sociedades de classe, como a que nós vivemos, elas refletem uma história, que é a história da luta de classes. E nós estamos assistindo hoje no Brasil essa história da luta de classes se desenvolver perante nossos olhos. Nós estamos observando isso, somos parte dessa história. Né? Eu penso, inclusive, que a crise sanitária em curso, ela só reforça a necessidade de que a energia produtiva da humanidade, como Marx falava, deve se voltar contra o sistema de classes, que faz com que a hecatombe ela tenha início nos mal denominados bairros nobres. Mas, ao fim e ao cabo, é nos bairros da periferia que ela se espalha como uma poeira venenosa que vai aniquilando as famílias dos trabalhadores. Então, a burguesia quer que, passando a barbárie da crise sanitária, tudo siga como antes, e que o mundo das trabalhadoras e dos trabalhadores siga sendo um mundo de necessidades, um mundo fundado na carência, um mundo fundado na sujeição a essa ordem social. E eu penso que a crise da saúde, ela demonstra que é impossível respirar o ar capitalista sem reproduzir essa ordem patológica de carência, de necessidade, de sujeição. O Marx nos deixou um legado absolutamente necessário como bússola em meio à desordem do capitalismo. A sua concepção, ela capta a realidade como ação, como prática, como relação social, e essa concepção, ela não se separa da história. E o José Paulo Neto, se eu não me engano, ele falava que o Marx vinculava a teoria social dele a um projeto revolucionário, né? Era um projeto de transformação dessa ordem social. Então, eu chamo a atenção que, provavelmente, uma figura com o espírito Marx, em meio a essa pandemia, em meio a essa luta de classes que se desenvolve nas condições mais adversas, ele estaria se posicionando sobre a crise em curso hoje no Brasil, com a crise econômica, uma crise social, uma crise política,
em que as organizações da burguesia procuram ter o controle de uma transição diante da possibilidade de que se queira seguir com o bolsonarismo sem o Bolsonaro, e a necessidade de que a classe trabalhadora tenha o seu projeto independente, a sua estratégia, isso tem uma importância muito grande. E eu digo uma coisa, o Marx, nos seus 65 anos de vida, uma das contribuições mais preciosas é exatamente essa, que a classe trabalhadora, ela precisa, se ela não consegue se ver como comunidade, se ela não consegue se ver como um coletivo, se ela não consegue construir laços entre seus membros, ela não vai conseguir atuar como classe. Para Marx era muito importante que a classe ela atuasse como classe, como coletivo, como comunidade. Esse debate ele faz ao final do 18 de Brumário, do Luiz Bonaparte, para discutir os limites da ação dos camponeses na França, no meio de uma crise que levou à ditadura do Napoleão III. Então, a importância de que nossa classe ela possa atuar de maneira independente, eu diria que é um legado do Marx, é uma inspiração importante que vem do Marx, e eu acredito que nos dias atuais isso guarda toda uma imensa atualidade. Isso, vamos aqui só colocar, tem muita gente assistindo a gente, o Cícero Marcos, certo? O Hélio da Silva, o Caleb, Tereza Sá, Emanuela, Aline Machado, né? Priscila, Jânio Ribeiro, a Crista Belchior, né? O Marcondes faz uma pergunta para a gente, vamos anotando aqui, eu e você. Camaradas, poderiam falar um pouco sobre o legado urbanista de Marx, certo? A Crista Belchior, né? Perguntando para você comentar um pouco sobre o método marxista, certo? Você anotar aí. A Crista também fazendo uma saudação para os marxistas do doutorado em educação da UES, obrigado. A Thalira Lira, o Assis Araújo, o Cirneto, Maria Eliane, certo? Tem uma outra pergunta aqui. O sistema capitalista já se mostra insustentável há algum tempo. Há alguma possibilidade de, após essa crise, acontecer uma reorganização do sistema econômico mundial? É a Manuela que coloca essa pergunta. O Yuri Araújo, certo? Também participando. O Cauê Carvalho, o Herbert de Souza, nos cumprimentando. O Caio Barbosa, o Sávio, né? Ok? E aí o Rosildo, lembrando para a gente responder as perguntas, é que o tempo é tão curto, mas vamos levantar isso. Eu queria só iniciar essa questão falando um dos aspectos do método do Marx, que a gente sempre conversa, que o Marx era firme nos princípios e flexível nas táticas. Isso é muito importante, porque o Marx nunca foi um esquerdista nem um direitista em relação à ação política dos trabalhadores. Ele sempre foi firme nos princípios. Ou seja, a luta de classes está do lado dos trabalhadores, que o objetivo final era a Revolução Socialista, a conquista do poder político pelos trabalhadores. O que é o poder político dos trabalhadores? São os trabalhadores dirigindo a própria sociedade, né? Isso que significa. E ele, diante disso, ele via quais seriam as melhores condições para os trabalhadores desenvolverem essa luta pela sua autoemancipação. Então, uma coisa muito interessante, por exemplo, quando foi na Revolução Alemã de 1848, 1849, ele vai lá para a Alemanha, funda um novo jornal, a Nova Gazeta Renana, e procura estimular os trabalhadores, ao mesmo tempo que tem uma ação independente, procurar uma frente única com a burguesia, mas a burguesia capitula. Depois vai tentar fazer uma frente única com a pequena burguesia capitula. E aí ele desenvolve com Engels, né, a ideia de que a revolução tinha que necessariamente ser permanente, avançar constantemente, consolidar constantemente, né, as suas reivindicações, a sua auto-organização. Durante a Guerra Franco-Prussiana, que o resultado vai ser a Comuna de Paris, o interessante é o seguinte, quem começou a guerra foi a França. Quando a França invade a Alemanha, o que é que o Marx, o Engels, a Internacional diz?
ao lado da defesa da Alemanha contra contra a agressão francesa. A Alemanha resiste e invade a França. Quando invade a França, qual é a palavra da Internacional e a do Marx? Pela defesa da França contra a invasão alemã. Quando a Alemanha as tropas alemãs param diante de Paris, a burguesia parisiense foge e procura fazer uma capitulação, mas Paris resiste, ele diz, todo apoio à Comuna de Paris. Então, acho que isso é importante, essa lição que está em toda a obra do Marx, né? Que é a flexibilidade tática e a firmeza dos princípios. E para concluir, é dizer o seguinte, que o Marx se torna... Mataram o Marx muitas vezes. Enterraram o Marx diversas vezes. O Marx estava superado, o Marx já estava morto. Isso foi proclamado por intelectuais da burguesia, por intelectuais reformistas, mas o Marx teima continuar vivo. E ele continua vivo porque foi graças à teoria dele, que é a expressão superior da consciência de classe dos trabalhadores, que foi vitoriosa a Revolução Russa, que depois foram vitoriosas a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução Vietnamita, né? E outras revoluções, né? E quando não se seguiu a independência de classe dos trabalhadores, as lições tanto da obra do Marx, da sua intervenção política, como também da grande experiência do Lênin, né? Que eu espero depois a gente fazer um programa só sobre o Lênin, certo? Que fez 150 anos agora no dia 22 de abril do seu nascimento. Aí tivemos derrotas históricas, né? Como a derrota na França em 1936, na Espanha em 1939, nos levantes que ocorreram na Itália e na França logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive a própria luta e resistência contra a ditadura stalinista. Mas é isso, eu vou só falar essa questão do humanismo do Marx, aí passar para o professor Fábio, né? O Marx é um humanista radical. Em que sentido o Marx é um humanista radical? No sentido que a história é produto da própria atividade humana. Que a própria atividade humana é que dá sentido a si mesma. Que os seres humanos não dependem de nada extra-histórico para conduzir o seu movimento rumo à libertação. Né? Então, é por isso que nós temos que... O humanismo do Marx é radical nesse sentido, né? De as profundezas, né? Que os seres humanos constituem a sua própria história pelo trabalho, pela sua atividade cotidiana, e que é possível, né? Porque queiramos ou não, né? Aí eu gosto sempre de dar esse exemplo. Eu e o Fábio, quando a gente vai pegar um ônibus, vai pegar um carro, alguma coisa, e pagamos, invariavelmente nós estamos reproduzindo capital. Né? Ou seja, então a gente age historicamente, é produto da nossa atividade. E apenas as massas organizadas podem superar isso. Então há uma grande possibilidade, acho que o Fábio deu uma luz agora, né? Porque eu não sei se ele compreende como eu, mas acho que essa crise do coronavírus tem quase uma função social, como tiveram as guerras mundiais, como tiveram as grandes catástrofes. E nesse momento de crise é também um momento de alerta, né, onde as ideologias vencidas da burguesia, de livre mercado, de mera meritocracia, de igualdade formal, não tem como responder essa necessidade. Então, os trabalhadores, por si só, tenderão, se organizando politicamente, a superar isso, certo? Antes de passar para o... Isso, já passei as perguntas para o Fábio, ok? Então, é isso, a questão do método marxista, Fábio, a questão as possibilidades, né? Essa crise, tanto durante como depois, como é que você vê isso? Anotei aqui, vou ver se eu consigo entender o que eu anotei. Eu queria começar lembrando o seguinte: ao longo do século XX, correntes neopositivistas, dos Estados Unidos principalmente, não se cansaram de buscar métodos de realização da mudança social sem que isso implicasse em uma revolução social. Se não me engano, o Hobsbawm já havia chamado a atenção para esse detalhe do século XX. Na ótica dessas correntes neopositivistas, o que cheira mal em Marx é que o seu método de realização da mudança social
não se separa do reconhecimento da historicidade do capitalismo, em primeiro lugar, e da possibilidade de sua superação por meio de uma revolução social em sequência. Marx não apenas estuda o papel dos conflitos de classe ou a dinâmica das formações econômicas, mas, do mesmo modo, os mecanismos de transição de uma para outra. Marx, ele liga a dinâmica interna da mudança à ideia de uma revolução social, entendendo esta como a locomotiva da história. Todos seus adversários admitem a existência de sistemas sociais. Esta é uma ideia geralmente aceita. O que talvez não os agrade é o pressuposto do Goethe. Goethe dizia o seguinte: tudo o que vive merece perecer. Assim, a noção de historicidade do Marx, ela se choca com a da eternidade do capital, preconizada pelos seus áudios. Então, eu queria começar por aí. Nesse enfoque, o Marx não se mostra refém do tecnicismo, do produtivismo e do economicismo, como muitas vezes seus adversários mais ferazes procuram demonstrar. Aliás, a tradição marxista nota que a capacidade produtiva do capitalismo se apoia em sua capacidade destrutiva. Basta ver as guerras, as grandes epidemias, a destruição do meio ambiente. O seu progresso, ou seja, o progresso do capital, paradoxalmente, representa o retrocesso para a humanidade e a natureza. A violência do capital se deixa confessar na busca do incremento técnico, com vistas a saquear, ampliar esse saque contra todo aquele que vive da venda de sua força de trabalho, ultrapassando até esse desiderato quando avança desmedidamente contra outros mananciais da riqueza. Ao solaparem a natureza e o trabalhador, os senhores do capital mostram, em toda sua mais límpida envergadura, o sentido violento que acompanha a lógica da produção capitalista, independentemente do lugar em que essa opera. Tem uma frase do Marx, que ele diz que a produção capitalista só desenvolve a técnica e a combinação do processo de produção social na medida em que solapa os mananciais de toda a riqueza, a terra e o trabalhador. Eu coloco isso porque essa crítica do Marx, ela está nos fundamentos da crítica contemporânea expressa nos estudos mais sérios a respeito da destruição do meio ambiente por uma ordem capitalista cada vez mais antissocial, militarista e antiecológica. Eu vejo alguns que falam em ecologia e querem desprezar esses fundamentos que você vai encontrar, por exemplo, na leitura do Capital, do Marx. Esses retrocessos, inclusive, eles indicam a necessidade de superação da ordem capitalista, perspectiva social que se apoia no pressuposto da historicidade que integra a concepção materialista da história. Então, essas questões, a meu ver, têm uma importância muito grande, porque passados 202 anos, desde o nascimento do Marx, eu queria parodiar aqui o Hobsbawm, que resolveu fazer uma homenagem ao Gramsci, e eu queria fazer uma homenagem aqui ao velho Marx. Eu diria que nós somos gratos ao velho alemão, não só pelo estímulo intelectual. Você vê as perguntas sobre o método, sobre o aspecto humanista do Marx, isso tudo tem relação com o estímulo intelectual que o Marx desperta em várias camadas de intelectuais muito sérios da universidade ou fora da universidade. Agora, não só pelo estímulo intelectual, como também porque Marx nos ensinou que o esforço de transformar o mundo, ele é compatível com a reflexão original, sutil, vigilante, como é a reflexão histórica do marxismo. Agora, eu queria, Fred, aproveitar para fazer uma observação. Nós não tomamos o marxismo como um dogma, seguramente. A ideia de o Engels falava que o marxismo era um guia de estudo, porque às vezes as pessoas pegavam o marxismo e, sem estudar as realidades econômicas, as instituições, as ideologias, aí achava que poderia mecanicamente aplicar ali o marxismo.
E o Engels dizia que não, que o marxismo era um guia também para o estudo. Não é que ele é um guia para o estudo, ele é também um guia para o estudo. A ideia de um guia para o estudo não se parece nada com a atitude dos que tratam as ideias de Marx como prescrições, fórmulas, receituários. Quando Marx viu jovens universitários tratando as suas ideias como se elas constituíssem regras ou códigos rígidos, ele disse: só sei que não sou marxista. Que a pessoa tira essa frase do contexto que Marx a produziu. Por esse motivo, eu penso o seguinte: 202 anos depois do seu nascimento, Marx precisa ser lido, estudado, conhecido. A sua teoria social, as suas estratégias de luta contra o capitalismo e a sua trajetória militante precisam ser objeto de olhares curiosos, de mãos inquietas e de pernas que se disponham a percorrer o caminho cuja estação está além dos limites férreos da ordem do capital. Eu acho que isso é fundamental quando a gente lembra, que recorda e discutimos entre nós 202 anos do nascimento do velho Marx. É isso mesmo, você tocou na questão central, que ele já vai tocar lá na famosa tese sobre Feuerbach, né, que não basta interpretar o mundo, é necessário transformar. Ou seja, então, na perspectiva do Marx, e assim, você colocou bem, né, que o Lenin dizia isso, né, o marxismo não é um dogma, o marxismo é um guia para a ação, né? Eu sempre costumo também a falar isso. Ó, se você vê alguém dizendo que domina o Marx todo, que o Marx diz que é isso, que é aquilo, que se torna um receituário, né, que se torna uma estrutura rígida de pensamento, você fuja disso, que isso não é marxismo. Porque a fonte real do marxismo é a própria realidade social. E a realidade social que se apresenta como uma realidade de luta de classes e um pensamento que é vinculado aos interesses de uma classe social objetiva. Porque alguns dizem que isso é uma limitação epistemológica do capitalismo, ou do marxismo. Porque se você se vincula a uma classe, você imediatamente deixa de ser objetivo, né? Não, o marxismo é objetivo, mas não é neutro. Como não foram neutros os grandes pensadores da humanidade. Aristóteles defendia o escravismo, Platão defendia o escravismo, Agostinho defendia a estrutura da época dele, o São Tomás de Aquino defendia o feudalismo, Voltaire defendia as ideias liberais e burguesas. Então, o engajamento político, o engajamento social, a opção social, a atividade pública de um pensador não é um limitante às suas ideias. Contanto que essas ideias procurem reproduzir o mundo. A diferença é que as ideias do Marx procuram reproduzir a realidade para transformar a realidade. Por isso, o caráter essencialmente revolucionário do pensamento do Marx. É por isso que nós aqui estamos, depois de 202 anos, comemorando o aniversário do Marx. Porque muitos pensadores, muitos intelectuais, que à época do Marx, ou logo após ele, diziam que ele era ultrapassado, que ele era limitado e tudo mais, onde é que eles estão hoje? Né? Hoje, o Marx, essa data de aniversário do Marx, não é comemorada só aqui na nossa live. Em vários lugares do Brasil está ocorrendo essa comemoração, mas não só no Brasil, em vários países do mundo. E não só nos ambientes universitários ou nas lives. Está sendo comemorado onde nos locais de trabalho dos trabalhadores. Está sendo comemorado lá nas selvas das Filipinas, onde tem os resistentes que lutam contra o governo fascista de lá. Está sendo comemorado pelas mulheres que lutam lá no Kurdistão contra a opressão de gênero e a opressão social dos vários estados contra a libertação do povo do Kurdistão. Então, é uma data universal. Quer dizer, o Marx se entranhou na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras e não dá para retirar. Então, uma coisa importante que a gente pode expressar aqui é que o Marx não é eurocêntrico. O Marx tem um pensamento universal, como é universal duas coisas: o mercado capitalista e a necessidade de libertação dos trabalhadores e trabalhadoras. É essa a natureza da universalidade do Marx. E a sua teoria, a sua reflexão,
se expressa em diversos gêneros, em diversas etnias, em diversas situações geográficas, em diversas situações históricas. É por isso que o Marx ainda hoje vive, né? Não é algo ossificado, né? O Marx, antes de tudo, é um ponto de partida. É um ponto de partida e uma bússola, né, a nos guiar nesse processo de libertação. E ele inaugurou um processo de conhecimento e de luta pela transformação que constantemente é enriquecido. O companheiro aqui falou, a gente tem que ler e estudar Marx. E é isso, a gente lê e estuda Marx constantemente, não para repeti-lo, mas para compreendê-lo, né? E ao mesmo tempo que a gente compreende, a gente atualiza o Marx. Porque isso é importante. Se o marxismo não é dogmático, o marxismo, constantemente, ele é posto à prova e ele é atualizado. E a obra geral, as coordenadas gerais do Marx, que é a que sofre ataque de todos os setores, até hoje se comprovam a melhor maneira de compreender e de transformar a realidade social, né? Nós já estamos aqui terminando, né? Já estamos chegando aqui perto do término, né? Nossa live sempre dura 1 hora. Eu acho que exige outras, né? Também até depois eu vou pensar com o Fábio, vou fazer essa proposta aqui. Se a gente desenvolve nessa quarentena, né, um curso ou uma série de atividades sobre o pensamento de Marx, sobre as obras de Marx, né, sobre Marx e a luta dos trabalhadores, que é muito importante, né? E eu queria passar a palavra para o nosso colega, companheiro de luta, Fábio Queiroz, para encerrar, né, dar suas palavras sobre a importância da gente estar comemorando, apagando as velhinhas, né, as 202 velhinhas do aniversário do velho barbudo. Eu, primeiro, falar o quanto fico lisonjeado de ter a oportunidade de estar discutindo Marx e saber que tem pessoas que estão acompanhando, que participam, que instigam o debate. Eu acho isso muito importante. Quantas lives do Marx nós não poderíamos fazer, discutir? A gente percebe como as pessoas têm aquela ânsia de debater o método de investigação, o método de exposição do Marx, o Marx era muito sério nisso. Ele queria oferecer uma verdade histórica à classe trabalhadora, mas essa verdade histórica, ela tem que ser construída em cima de evidências que impõem um esforço investigativo muito grande. O Marx até diz como não é fácil fazer ciência. Ele usa até uma metáfora geológica para falar o quanto é difícil a ciência. E nós estamos vivendo um período em que as forças neofascistas têm um desprezo incomensurável pela ciência, o que só reforça a necessidade de estarmos aqui discutindo um intelectual e um militante, que era um intelectual, era um militante, mas que tinha uma preocupação imensa com a ciência, sabia que tem responsabilidade naquilo que ele estava construindo e oferecer. Ele não queria oferecer à classe trabalhadora qualquer produto, qualquer coisa, ele queria oferecer algo de qualidade, algo que fosse produto de uma investigação séria. E Marx, por exemplo, o estudo do capitalismo, ele devota 40 anos a estudar o capitalismo e oferece a análise mais perspicaz, a análise mais profunda em relação ao sistema social capitalista. Marx, ele insistiu na hierarquia dos fenômenos sociais e das tensões internas a toda a sociedade de classe. No âmbito dessa visão de mundo, reconheceu a especificidade da estrutura social capitalista e dedicou a ela toda uma vida, estudou sua dinâmica interna e nunca deixou de admitir a sua historicidade. Até ele brincava com os intelectuais burgueses que antes do capitalismo havia história, depois do capitalismo não há mais história, porque tudo acaba com o capitalismo, né? O Fukuyama vai dizer há alguns poucos anos, né, que acabou a história. Ou seja, para os intelectuais burgueses,
A história, a cara, a estação final da história é o capitalismo, é a democracia liberal, mas um intelectual sério, um militante sério, escolar de Marx, sabe que a história não tem aqui a sua gara definitiva, e a cada dia a história ela contraria o discurso ideológico dessas pessoas. Evidentemente, o Marx ele estudou profundamente intelectuais e correntes, as mais diversas, inclusive, e hoje um marxista ele precisa estudar a fundo muitas coisas, que às vezes dá a impressão, que, conversando com alguns, principalmente alguns jovens que se reivindicam como marxista, e eles acham que aprender algumas fórmulas do marxismo ou do Marx, isso é suficiente. Isso não é suficiente para Marx. Por isso que Marx chegou 202 anos depois, Marx chegou até nós ainda. Nós estamos debatendo aqui sobre a obra, sobre a história, sobre o seu legado. Então, isso tudo precisa ser levado em conta nesse momento. Olha, a grandeza do Marx é um negócio assim tão fabuloso que nós falamos um pouco do Engels aqui, né? A monumentalidade da obra do Engels, da trajetória do Engels. Você falou do Lenin, que eu achei um prejuízo a gente fazer algo sobre o Lenin agora recentemente, mas precisamos fazer parar algum momento para discutir um pouco a trajetória de uma pessoa tão hostilizada, inclusive por intelectuais que se julgam progressistas. Estou falando do Engels, né? Ou seja, a genialidade do Marx é tão grande que às vezes a gente esquece a generosa contribuição, o generoso trabalho, o trabalho insubstituível do Engels. E mais adiante, a genialidade do Marx é tão grande que produziu pessoas que, partindo dele, foram muito mais além. Estou me referindo ao Lenin, ao Trotsky, ao Gramsci, né? Quantos intelectuais o marxismo não produziu ao longo do século XX? Quantos intelectuais o século XX o século XXI ainda não está produzindo? Então, esse debate tem uma importância, porque é o fio de continuidade de uma história, né? Marx colocou todo o seu esforço intelectual a serviço de construir uma verdade histórica para emancipar a classe trabalhadora. Não uma simples emancipação política, porque Marx via a emancipação política apenas como parte da luta por uma emancipação social. Por isso que Marx foi o primeiro a escrever na Associação Internacional dos Trabalhadores, foi o primeiro a se referir, a usar a expressão revolução permanente, que depois o Trotsky reelaborou de uma maneira magistral essa tese da revolução permanente. E eu terminaria falando de revolução permanente, porque Marx é um inspirador dessa ideia de uma revolução permanente. O século XX assistiu a grandes revoluções, essas revoluções conseguiram golpear provisoriamente o capitalismo, mas o capitalismo, ele não só permaneceu, como ele tem permanecido à base, sob o fundamento de golpear sem misericórdia a classe trabalhadora. E eu falei há pouco que, à luz das grandes catástrofes, a classe trabalhadora, que às vezes as pessoas dizem, que catástrofe, parece que a classe trabalhadora não vai se levantar, mas à luz de grandes catástrofes, muitas vezes a classe trabalhadora se levantou. Né? Quando aquela reação depois da derrota de Napoleão parecia haver liquidado a Europa, vieram as revoluções de 1830. Quando tudo parecia tranquilo na Europa, estourou as revoluções de 1848. Quando Napoleão III parecia haver liquidado qualquer sonho ou sinal de revolução, o galo não cantaria mais na França, veio a Comuna de Paris. Então, as grandes guerras do século XX, na esteira dessas grandes guerras, vieram grandes revoluções, grandes triunfos revolucionários. A Revolução Russa, no primeiro momento, a Revolução no leste europeu, na China, em Cuba, no segundo momento. Agora, foram vitórias
táticas importantes, mas uma derrota estratégica na medida que o capitalismo ele permaneceu. Agora, nós estamos vivendo outra grande catástrofe. Vivemos duas grandes crises econômicas agora no século XXI, que significou uma grande destruição de forças produtivas, com efeitos dantescos sobre a classe trabalhadora, com a pulverização da nossa classe, com a precarização, com a informalidade que hoje cobra todo um preço, porque nós temos mais de 40 milhões de informais no Brasil, e as pessoas estão nas portas da Caixa Econômica para pegar uma ajuda, para conseguir sobreviver em meio à pandemia, e o governo, de uma maneira absurda, dificulta essas pessoas ter o direito a essa coisa tão elementar. Isso mostra como o que eles fizeram na esteira dessas duas grandes crises econômicas do início do século XXI significou jogar sobre os ombros da nossa classe mais dor, mais sofrimento, mais carência, mais necessidade. E agora, como se isso tudo fosse pouco ainda, vivendo em meio agora a essa pandemia, a essa crise sanitária global. Mas a classe que se levantou, a classe trabalhadora que se levantou em outros momentos de extraordinárias dificuldades, eu acredito que essa classe também ela pode se levantar. Alguns pensam que isso é uma profecia. Isso não é uma profecia, é você tomar a história no seu longo prazo e dessa história você conseguir, digamos assim, que entender seus processos, as suas tendências, as suas contratendências. Isso é vivo. Evidentemente, a história ela não se repete, e por isso que cada momento da história precisa ser estudado, né? Objetivamente, estudado cuidadosamente, e eu acho que nós não estamos negando a fazer isso. Marx, 202 anos depois, é uma inspiração para que a gente continue estudando a realidade, continue contribuindo para o enriquecimento, para ampliar o que o marxismo tem a oferecer como resposta do ponto de vista da luta de classe, dos desafios e das tarefas da luta de classe. Queria mesmo, no meio dessa pandemia, no meio dessas dificuldades, no meio desse caos todo em que nós nos encontramos, primeiro agradecer, principalmente as pessoas que estiveram aqui conosco, e, ao mesmo tempo, desejar uma boa noite, né, a todas essas pessoas que estiveram aqui. E dizer que o Marx, toda a teoria social do Marx, toda a trajetória militante do Marx, nos ajuda numa reflexão que mais adiante pode se traduzir em ações para inverter esse curso errado dos acontecimentos. Obrigado, Fábio. Obrigado pela sua disponibilidade, né? Agradecer quem nos assistiu, os que fizeram perguntas e os que fizeram abraçar a ideia de fazer um curso. Vamos amadurecer bem essa ideia de fazer um curso, certo? Sobre o pensamento, a obra do Marx, o marxismo em si, certo? Com o Fábio, com economistas, com pessoas que estudam a estética, com tudo, certo? Vamos ver como é que a gente desenvolve isso. Mas, independente, vou falar das coisas certas, né? Já vou... brevemente, nós vamos fazer, a gente está devendo isso, nós vamos fazer uma live sobre o Lenin, tá certo? Também vai ter uma live sobre o Engels, porque nós, nesse ano, 2020, o Engels nasceu em 1820. Então, são 200 anos de nascimento do Engels. Então, nós vamos fazer muita atividade em torno do Engels, né? E também, dependendo das nossas pernas, né? E outras coisas, porque a gente também, como nós somos marxistas, nós também estamos nas lutas. Mas a gente pretende também trabalhar com Gramsci, com Rosa Luxemburgo, tá certo? E outros grandes revolucionários do século XX, né? E também que influenciam de uma maneira ou de outra o século XXI. Então, muito obrigado, certo? Até a próxima. Obrigado, Fábio. E viva, né, os 202 anos do Marx, mais atual, mais presente do que nunca. Até mais, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Tchau. Pronto.